Para falar sobre a agenda ambiental brasileira, eu converso com a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Ministra, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Futura. Obrigada por essa chance. E eu começo a entrevista te perguntando o seguinte: atualmente, ministra, o que é prioridade para o governo brasileiro com relação ao meio ambiente? Quando nós falamos de meio ambiente, não dá para dizer uma única prioridade. Porque se você pegar a agenda ambiental do Ministério do Meio Ambiente, nós temos temas como o Código Florestal, né, toda essa disputa sobre uma nova legislação a respeito da preservação das florestas, e tem, por exemplo, do outro lado, um lado oposto, toda a agenda da Política Nacional de Resíduos Sólidos das cidades, né, implantar a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Mas talvez se eu pudesse, se eu fosse definir assim de uma maneira muito pragmática, talvez o grande desafio seja trabalhar de fato uma agenda sobre a sustentabilidade no Brasil e que não se limita à discussão estritamente ambiental, e sim uma discussão que envolve as questões ambientais, mas no contexto do debate das questões econômicas, das questões sociais e das questões políticas. Quais são as metas traçadas pela pasta? Primeiro, a própria implantação daquilo que preconiza a Convenção da Diversidade Biológica, que é um resultado da Rio 92, que na realidade compreende desde criar áreas protegidas e consolidar as áreas protegidas, os parques, as reservas biológicas, ampliar essa representação de proteção em todos os biomas brasileiros, a atingir as chamadas metas de conservação, por exemplo, 20% em áreas terrestres, ampliar a conservação em ecossistemas marinhos, como também avançarmos naquilo que é o uso sustentável dessas áreas protegidas. Nós temos que viabilizar o acesso da população a essas áreas protegidas. Nós temos que viabilizar o conhecimento científico dessas áreas protegidas, mudar o modelo de gestão dessas áreas, modificar a nossa legislação sobre acesso ao recursos genéticos e fazer com que o conhecimento e a biotecnologia sejam parte da estrutura do desenvolvimento econômico e da sustentabilidade do Brasil. A gente só vai conseguir preservar e proteger como nós desejamos no Ministério do Meio Ambiente na medida que nós conhecemos cada vez mais a biodiversidade. E como é o relacionamento com os ministérios do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura? É impossível você produzir alimentos e tratar de temas importantes como segurança alimentar e o papel do Brasil na produção de alimentos, não só nacionalmente, mas globalmente falando, se você não falar de proteção ambiental. Para produzir alimentos também não precisa destruir florestas nem destruir a biodiversidade, porque você tem os chamados serviços ecossistêmicos, por exemplo, o papel das abelhas, os polinizadores naturais, que são responsáveis, por exemplo, por aumento de produtividade em várias culturas de alimentos que nós temos no Brasil. Então essas correlações existem e o que a gente precisa é explicitar para que todos possam entender que esse discurso antigo de que a agricultura é contra o meio ambiente é contra a agricultura, obviamente, nós temos forças políticas no Brasil que representam essa agenda antiga, mas nós temos que ter capacidade de diálogo com essas forças para que elas possam entender como é que você estrutura o desenvolvimento da agricultura com a proteção ambiental. E que meio ambiente também não pode ter legislação que impeça o desenvolvimento e a produção de alimentos. Se tiver que brigar, embora, né? Isso porque faz parte da gestão. Mas assim, eu tenho a firme convicção de que dialogando é importante que você possa, com isso, construir soluções inovadoras para o Brasil. Em que pé atualmente anda a situação do Código em termos de anistia para os desmatadores, para a proteção das nascentes, matas ciliares e a questão das reservas legais? Está aí a lei e que, por exemplo, mantém as APPs, as áreas de preservação de rios, como estavam estabelecidas anteriormente no outro código que foi revogado. Então, você mantém as APPs de 30, 50, 100 até 500 metros de preservação. As nascentes estão mantidas, tudo está mantido como estava antes. A grande preocupação é como resolver quem descumpriu ou quem ocupou o território quando a lei mandava ocupar daquele jeito. E a lei mudou e não corrigiu, não olhou para quem estava ali no passado. Então, eu acho que a gente tem que ter a capacidade, sabe, de enfrentar essas questões. Esse debate do Código está sendo conduzido há 13 anos. 13 anos, desde que se editou a medida provisória em 2001, que colocou 90% dos proprietários rurais na ilegalidade. Isso não sustenta. Ou as pessoas têm a coragem de enfrentar um debate aberto, construir as suas posições,
Foi o que o governo procurou fazer, equacionando o social com o ambiental, e podemos mudar o patamar de gestão do território. Agora, felizmente as forças políticas não necessariamente acompanham esse tipo de abordagem, mas isso é da democracia, né? E eu acho que nós estamos caminhando para algo que poderá ser algo mediano no primeiro momento, mas que vai requerer da sociedade brasileira, no futuro próximo, uma reestruturação, uma reconcepção de como é que nós vamos lidar com a conservação da biodiversidade do nosso país. E eu tenho certeza que a gente, com democracia, com transparência, a gente mobiliza na direção desse novo modelo sobre sustentabilidade. Ministra, muito obrigado. Obrigada a vocês e até a próxima.